Santo é o seu nome, Pai da eternidade. O microfone. Provérbios 29:11, que vai dizer assim: o tolo, tá, glória a Deus aí. O tolo revela toda a sua ira, mas o sábio o guarda até o fim. Amém? O tolo revela toda a sua ira, mas o sábio guarda até o fim. Curva a tua cabeça um minuto. Pode fechar a tua Bíblia, larga no banco aí do lado. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos à tua presença, Deus. Sabemos que o fogo do teu Espírito Santo está queimando em nosso coração e na nossa vida. E mais uma vez nos colocamos nesta noite, nesse domingo, para te buscar, para te exaltar e para te agradecer. Sim, Espírito Santo, que o Senhor venha nos guiar nas palavras desta noite, e que tudo, absolutamente tudo que for dito nesta noite, meu Deus, em cima deste altar, atrás desse púlpito, venha dos lábios do Senhor até o coração do teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar. Nós vamos para mais uma palavra sobre família, que nós estamos pregando nos últimos 3 cultos, e a palavra que o Senhor nos deu nesta noite é: você é o termômetro para a sua família. Amém? Você é o termômetro para a sua casa, você é o termômetro para os teus filhos. Amém? Você é o termômetro para os teus netos, para todos aqueles que estão ao redor de você. Você é o termômetro. E por que isso tem a ver com esta palavra que Salomão vai dizer em Provérbios, pastor, que nós lemos? Que o homem tolo, que o tolo derrama toda a sua ira, e o sábio o guarda. É que muitas vezes nós somos tolos em nosso lar, nós somos tolos nas nossas palavras, na nossa casa, diante da nossa família. As nossas palavras, que deveriam ser bênção, muitas vezes são carregadas de raiva, carregadas de maldição, carregadas de insensatez. E nós esquecemos que a nossa palavra dentro da nossa casa tem um poder tremendo, tanto material como espiritual. Tanto material como espiritual. O material é quando nós decidimos alguma coisa que vai mudar tudo, e o espiritual é quando entra a palavra do Senhor junto. Lembre-se, nós falamos a outra vez, ou no domingo passado, que o homem é o sacerdote da sua casa, o homem é o profeta da sua casa, assim como a mulher também pode ser sacerdotisa da sua casa e dos teus filhos. Vai depender o que você fala. E às vezes nós estamos com tanta raiva, às vezes nós estamos com tantos problemas, que nós não medimos as palavras, e saímos falando como se fala ao vento. Às vezes nós não medimos as consequências das nossas decisões que podem mudar todo o conceito da nossa família, e até mesmo a história da nossa família. Amém? Por isso que muitas vezes nós temos que ter ciência do que nós falamos e das decisões que nós tomamos diante da nossa casa e da nossa família. Muitas vezes nós somos sim o termômetro da nossa casa, nós somos o termômetro da nossa família, porque conforme muitas vezes o nosso humor, vai mostrar como está a nossa casa, como os nossos filhos vão reagir. Às vezes tem maridos que tem que chegar pisando em ovos em casa porque a mulher está de mau humor.
Às vezes tem mulher que tem que pisar em ovos no falar ou no pedir alguma coisa, porque ela sente que o marido está de mau humor. E muitas vezes o esposo ou mesmo a esposa não percebe isso, que tanto ela quanto ele são o termômetro para a sua casa e para os seus filhos. E às vezes fala o que quer, despeja o que quer e toma as decisões que querem. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu vou tomar um pouquinho. Sem medir as consequências daquilo que fala e das decisões que tomam. Essa palavra também pode falar em prudência. Essa palavra também nós podemos jogar lá em Gálatas, que também é um dos frutos do Espírito Santo. Qual que é? A paciência, a prudência, o domínio próprio. Muitas vezes a falta de domínio próprio faz com que famílias vivam em brigas, em pé de guerra. A gente vê isso muito. Muitas famílias vivendo, brigando em pé de guerra, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra esposo, esposo contra esposa. Mas a gente vai ver, é um pé de guerra. Por quê? Porque não tem prudência naquilo que fala, porque não pensa a consequência que isso pode gerar na família, nos filhos. E muitas vezes não é só hoje, mas é o amanhã também. Tem muitos filhos, muitos homens hoje que cresceram e não têm a capacidade de amar. Por quê? Porque não foram amados em casa. Não têm a capacidade de tratar bem os filhos, porque não foram bem tratados pelos seus pais também em casa. Muitas vezes nós não percebemos a consequência que isso pode trazer para os nossos filhos e filhas. A nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, a nossa maneira muitas vezes até mesmo de espiritualizar todas as coisas. O tolo fala o que quer, sem perceber a consequência daquilo dentro do lar. Por isso que muitas famílias hoje estão sendo destruídas, não pelo diabo como a gente gosta de falar, não pelo inimigo como a gente gosta de falar, não pelos vizinhos, mas muitas vezes por nós mesmos, por não termos a competência espiritual de pararmos, pensarmos antes de falar alguma coisa. E a gente costuma sempre achar culpados, sim ou não? A minha família não vai bem por causa do fulano, os meus filhos não vão bem por causa do ciclano. E não percebemos que muitas das vezes é por nossa culpa mesmo, porque lembre-se que desde o começo nós somos o termômetro da nossa família. As nossas palavras vão reger muitas vezes o futuro dos nossos filhos, a felicidade do nosso esposo, da nossa esposa. A falta muitas vezes de sabedoria, isso tem regido muitos lares. A falta de sabedoria, essa é a palavra certa, pastor. Falta de sabedoria. Como assim o pastor falar o que quer, como quer, da maneira que quer, no tom que quiser, e pensa que não vai machucar o outro, que não vai machucar os filhos, mas não percebe que isso gera uma doença espiritual no seio da família. Por isso que muitas famílias estão sendo destruídas. A palavra que Deus quer para mim e para você nesta noite é exatamente essa. Ei, você é o termômetro da sua casa. Ei, cuide o que você fala. Ei, não seja tolo, não seja tola para sair falando o que quer. E eu amo Provérbios, que Provérbios vai dar tanta sabedoria para a gente, que Provérbios vai dizer assim, eu não lembro agora qual que é o capítulo, mas vai dizer assim, é melhor viver numa casa cheia de goteiras do que viver com uma mulher briguenta. E isso vale também para os homens, isso também vale para os homens, porque a pior coisa é um lar com discussão, um lar onde um tem que estar pisando em ovos por causa do outro,
um lar onde não tem paz, aonde deveria ter paz quando o esposo chega, quando a esposa chega, muitas vezes há o quê? Um medo no ar. O que vai falar? Como que vai ser? Como que vai reagir? Se eu falar tal coisa, se eu abrir meu coração, se eu falar dos problemas que eu tenho, como que vai ser a reação do esposo? Como que vai ser a reação da esposa? O filho muitas vezes fica pisando em ovos para abrir o coração para o pai e para a mãe, porque não sabe como que eles vão reagir, e muitas vezes ele sai abrindo o coração aí para fora, sai abrindo o coração para outras pessoas. E eu vejo também muitos também no meio do casal, porque às vezes o esposo ele não abre o coração para a esposa com medo que ela vai brigar, vice-versa. Às vezes a esposa não abre o coração para o esposo porque com medo que ele vai brigar por coisas que acontecem em casa. Aí o que acontece? Muitas vezes vai encontrar aí fora uma pessoa que vai lhe dar compreensão, uma pessoa que vai lhe dar ouvidos. E muitos casamentos acabam, muitos adultérios começam exatamente por causa disso, porque a falta de ouvido, a falta de compreensão em casa. De repente chega aí fora, tem uma mulher, um homem que vai escutar o que o outro quer, vai dar ouvidos, e é nesse momento que o diabo entra, é nesse momento que o diabo entra e destrói famílias. Mas tudo começou pela falta de compreensão, tudo começou porque não tem paciência de escutar o seu próximo, o seu esposo, a sua esposa. Muitos filhos se perdem nas drogas, porque o pai e a mãe não tiveram paciência de escutá-lo. E eu gosto de uma frase que diz assim: muitas vezes nós damos presente para os nossos filhos, mas na verdade o que precisa é presença. Tem muitos pais trocando a presença pelo presente, porque é mais fácil agradar o filho dando um presente do que participando ativamente da sua vida, do que escutando as suas necessidades, do que tirando um tempo para falar das suas dores, falar do seu trabalho, como foi seu trabalho hoje, falar das amizades. Muitos pais falam assim: eu não conheço os amigos do meu filho, mas não conhece porque muitas vezes você não participou da vida do seu filho. Muitos esposos falam assim: eu não sei quais são, o que a minha esposa está pensando, quais são os pensamentos dela, com quem ela anda, porque muitas vezes você não tem participado da vida dela como ela esperava que você participasse, ouvindo, às vezes só emprestando os ouvidos. São coisas tão fáceis, mas a impaciência muitas vezes que nós temos, a dificuldade de ouvir que nós temos, porque o que nós sabemos fazer é falar dos nossos conceitos, dos nossos problemas, das nossas angústias, do que nós achamos certo, mas esquecemos muitas vezes de parar e ouvir um pouco o que o cônjuge precisa, o que o filho precisa, o que a esposa precisa. Às vezes nós só sabemos brigar quando somos contrariados dentro da nossa casa. Nós fizemos uma bagunça porque nós queremos sim impor aquilo que nós pensamos dentro do nosso lar, que tem que ser assim. Esquece que uma família não é feita só de uma pessoa. Não existe família de uma pessoa. Vocês já viram isso? Eu estou em casa com minha família. Quando você não está família, só eu. Tu não é família, é uma pessoa solitária. Família é feito de marido, esposa, depois mais tarde os filhos. No momento que você casa, você já colocou, já formou uma família. Agora pai e mãe, olha aqui, pai e mãe não é mais família, é parente. Amém ou não amém? Eu vejo muitos casamentos, pastor, acabando também, porque tanto o esposo quanto a esposa começa a dar mais ouvidos para o que diz a mãe do que pelo que a própria esposa precisa. Dá mais atenção do que os pais precisam, do que dentro de casa, o que a esposa precisa, o filho precisa.
Família começa quando você casa. Pai e mãe passam a ser parente. Pai, mãe, irmão, avô, primo, são parentes. Família é aqueles que vivem com você, que está com você. A Bíblia vai dizer assim: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá a uma esposa, e eles sejam uma só carne, formando assim uma família. Amém ou não amém? Que nós possamos entender que nós devemos tratar a nossa família de maneira diferenciada, aqueles que estão dentro da nossa casa de maneira diferenciada, que nós possamos compreendê-los de maneira diferenciada, porque a gente compreende muito mais dos que estão lá fora. A gente dá muito mais ouvidos para os que estão lá fora. Nós nos preocupamos muito mais com problemas de pessoas que estão lá fora, e deixamos de lado aqueles que estão ao nosso lado. Tem pessoas que vivem dentro de uma casa, mas não se conhecem. Tem pessoas que vivem no mesmo ambiente, mas por causa muitas vezes da tolice humana, acaba não se conhecendo mais, porque eu não tenho tempo. Tem tempo para tudo, tem tempo para emprestar os seus ouvidos para um monte de besteira, mas não tem tempo para emprestar os seus ouvidos para sua família, sua esposa, seu filho, a sua filha, que estão ali precisando muitas vezes de você, precisando muitas vezes de uma palavra. Mas quando muitas vezes vai falar com você, o que você faz? Agora não posso, agora estou cansada, trabalhei o dia inteiro. Mas eu só queria conversar, mas agora não posso. É sempre a mesma conversa, é sempre as mesmas reclamações, é sempre os mesmos problemas. Mas quando vem outro de fora, você empresta teu ombro para a pessoa chorar. Por isso que o inimigo muitas vezes tem tripudiado em cima da família. Por isso que muitas famílias estão sendo destruídas. E quando eu falo famílias, eu não falo só do marido e da esposa, não, eu falo de filhos indo para o mau caminho, filhos entrando no meio de drogados, filhos entrando no meio da bandidagem. Aí você se pergunta num determinado momento: mas o que eu fiz? O que faltou? Quem sabe muitas vezes faltou a tua presença, faltou só preocupação. Mas não aquela preocupação que nós temos com os filhos, que quando nos fazem alguma coisa de errado, nós não gostamos, nós despejamos a nossa raiva e a nossa indignação em cima deles. Nós somos assim. Nós queremos ensinar da maneira que nós queremos e despejamos a nossa indignação por ele não estar fazendo aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem, por eles não estar sendo aquilo que nós gostaríamos que eles fossem. Não compreendemos que eles têm outro pensamento, e às vezes precisam só dos teus ouvidos, não críticos, mas os teus ouvidos paternal e materno, não para criticar, não para xingar, mas quem sabe somente para ouvir, somente para ouvir. E às vezes, sem você falar uma palavra, você satisfaz e direciona o teu filho, a tua filha, muito mais para perto de você do que você imaginava. Eu estou fazendo psicanálise também. Esse dia eu estava lendo um artigo de Freud, e psicanalista é o médico que ouve, ele não fala nada, ele só senta e fica ouvindo. Às vezes você vai passar dias sem ouvir uma palavra,
da pessoa que está fazendo a sessão de psicanálise. Mas o psicanalista não vai falar nada enquanto a outra pessoa não interagir. Vai sentar num divã, o psicanalista vai sentar numa poltrona e vai ficar olhando para cá. E o tempo vai passando, pronto, já deu 1 hora, deu. Então tá, até a próxima. Lá pela 8ª, 10ª sessão, de repente, a pessoa começa a falar. E o psicanalista começa a ouvir. E quanto mais ela fala, mais ela vai mostrando o seu sentimento. E o psicanalista, que também é chamado analista, começa a analisar na fala daquela pessoa aonde que está a falha. Através da fala dela, o psicanalista vai analisar aonde está o vazio. Só escutando. 90% só escutando. Depois que escuta, ele começa a direcionar, mas mais escuta do que fala. E já nós queremos mais falar do que escutar. Porque quando a gente começa a escutar algo que não cabe na nossa moral, nós começamos a discutir. Quando um filho, quem sabe, chega para mim e fala assim: olha, eu comecei a usar droga. A primeira coisa que você fala é o quê? Você está louco? Não foi isso que eu te ensinei. Você está andando com pessoas más, seu porcaria, você vai virar isso, vai virar aquilo. Ao invés de só escutar para saber por que ele chegou nisso. Às vezes ele queria só chamar a tua atenção. Às vezes ele queria que só você olhasse mais para ele. Mas a nossa moral não nos permite escutar. Então nós fizemos como tolo, que não sabe se calar, mas despeja tudo aquilo que está aqui. Daí aproveita esse ensejo para despejar toda a raiva que nós já estava tendo já lá atrás dessa pessoa, do filho, quem sabe. E a gente fala assim, porque eu. Aí o eu começa a crescer em cima do filho, e o filho vai diminuindo cada vez mais. Aí o filho fala assim: tá certo, pai, tá certo, mãe, com vocês não adianta falar mesmo, vira as costas e sai, e vai falar aí na rua com aqueles que deram ouvido e que ofereceram muitas vezes droga, porque o pai ou a mãe não souberam e não quiseram escutar. Essa palavra de Salomão é linda, eficaz, completa, somente num versículo. O tolo, com a sua raiva, é insensato, por causa da sua ira. A raiva, a ira é isso, é não saber escutar, é colocar os seus conceitos acima dos outros. Por isso que muitos lares estão se perdendo. Por isso que muitos casais estão se separando, por causa da raiva. Endurece o coração. E Moisés vai dizer o quê? Que autorizou a separação por causa do endurecimento do coração do homem. Que o coração é duro, e o coração endurece muitas vezes porque não sabe ouvir. Melhor, porque não quer perder tempo ouvindo membros da família. O autoritarismo familiar tem destruído famílias. O eu sou tem destruído famílias. O falta de ouvir tem destruído famílias. As palavras de raiva, de xingamento tem destruído famílias. Isso chama-se falta de sabedoria. Paulo também vai falar lá em Gálatas, né? Que é falta de domínio próprio. Falta de domínio próprio. O que é o domínio próprio?
é você não saber parar. Você não saber parar, você começa a falar, a xingar, e por falta de domínio, você não quer saber, você continua falando, e destruindo as pessoas em palavras. Tinha um casal há muitos anos aqui no Ipiranga, foram embora, no tempo que eu era pastor da Novo Reino ainda. E esse rapaz, que também se chamava Paulo também, ele chegou para mim e falou assim: pastor, a minha esposa me destrói com as palavras, ela me arrebenta quando a gente está brigando, quando a gente se discute com alguma coisa, discorda, ela me arrebenta com as palavras dela. E pior de tudo, que ela também sabia disso, porque uma vez ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu acabo com o Paulo com as palavras. E ela usava isso para arrebentar com ele. Mulher tola. O que aconteceu com o casal? Alguém sabe? Adivinha aí? Separaram. Foi um tempo separado. Que por mais que a gente aconselhasse, a falta de consciência que ela tinha e a superioridade intelectual, porque ela era advogada, ele não era nada, ele era motorista. Não era nada, era motorista também, aí arrebenta, né, Carlos? Ele não era nada, era um motorista. Me perdoa os motoristas aqui. Não foi nesse sentido que eu quis falar. Mas era o que ela achava, entendeu? É o que ela achava. Não, eu sou uma advogada, agora ele é só um motorista. Era o que ela falava, e arrebentava com ele as palavras. O que aconteceu com esse homem antes de eles se separarem? Cada vez que ele ia contar alguma coisa para ela, ela brigava tanto com ele, destruía tanto ele, que ele começou a usar droga. Ele já era um ex-viciado, ele já tinha problemas, ele tinha ficado anos numa clínica de recuperação para drogados, e depois ele acabou ficando como um instrutor dessa clínica. Ele se recuperou, ele começou a ajudar nessa clínica, e ela era secretária dessa clínica. Se conheceram, casaram. Cada vez que eles brigavam, a primeira coisa que ela chamava ele, sabe do que era? Seu drogado. Te conheci numa clínica, seu drogado. Ele tinha parado. Ele estava sendo instrutor da clínica antes de vir para cá. Mas cada briga, ela fazia questão de julgar que ele era um drogado. Até que de tanto ouvir isso, ele começou a usar droga de novo. E eu lembro que um dia eu fui pescar com ele, pastor. Fui eu e ele pescar. E ele estava tão alucinado que ele começou a ver cobra na água, Carlos. Pegou um facão e começou a dar faconadas na água, que tinha uma sucuri ali. Só que não tinha nada. Eu lembro que eu saí de lá, falei, vamos embora. Sentei no carro, conversei com ele lá em 2010. Conversei com ele, falei assim: filho, eu vou lá na sua casa. Pra quê, pastor? Eu falei: porque eu quero tirar todas as drogas que tem lá. Não, pastor, não tem. Tem sim, que eu sei. E eu lembro que tinha, quando eu cheguei na casa dele, ele tinha droga escondida, crack, por toda a casa. Ele tinha crack num saquinho, num vidrinho de refrigerante, aqueles pequenininho, fechado dentro da caixa d'água do banheiro, da caixinha de descarga. Ele tinha crack escondido atrás da torneira da cozinha, bem escondidinho. Ele tinha crack escondido na areia, junto com o cocô do gato. Ele tinha lá escondido no meio. Tudo isso começou porque todas as discussões, ela tola,
jogava na cara dele uma coisa que ele tinha sido. E o diabo não brinca de ser diabo. Ele trouxe à tona isso, de tanto chamar ele de drogado. Ele falou: sabe uma coisa, eu vou começar de novo então, já que eu parei, mas já que ela continua me chamando de drogado, então eu vou continuar, começar. É o que Salomão fala em Provérbios 29, que nós lemos: o tolo revela toda a sua raiva, mas o sábio guarda até o fim. O verdadeiro sábio se cala. Verdadeiro sábio vai lá, antes de falar, enche a boca de água e não engole. Fica a boca cheia d'água até passar aquela raiva, porque ele sabe que as suas palavras podem destruir a sua família. Ele sabe que as suas palavras podem acabar com os sonhos da família. Ele sabe que com as suas palavras ele pode jogar mais ainda o filho nas mãos de traficantes. Agora o tolo não. O tolo despeja toda a sua raiva, mesmo que aquilo não esteja no coração na hora, mas para ver o outro humilhado, para ver o outro lá embaixo, despeja tudo em cima. E depois chega e pede desculpa, que não é arrependimento. Você vai ver no dicionário, a palavra desculpa é se desfazer da culpa. Por isso que é desculpa. Eu estou me desfazendo da culpa. Eu não estou arrependido. Arrependimento é você não tornar a fazer. Arrependimento é você não fazer de novo, não xingar de novo. Agora o desculpa é muito fácil. Você me desculpa? Desculpa, beleza, então até a próxima briga, até a próxima discussão, tamo junto. E se desculpar? O tolo faz isso. Por isso tem muitas famílias sendo destruídas no âmbito geral. O tolo, quando briga com a esposa, corre pro colo da mãe e começa a falar mal ainda da esposa para a mãe, ou vice-versa também, tá? A tola corre pro colo da mãe. Briguei em casa, aquele maldito, aquele sem vergonha, aquele safado. Briguei em casa, mãe, aquela minha mulher não faz nada, deixa tudo para me fazer, não me trata como você me tratava. Claro que não vai, não é sua mãe, sua mulher. Claro que não vai tratar você como sua mãe tratava, com certeza. Uma vez vem contar essa história, já vou encerrar. Uma vez veio um rapaz que eu trabalhei aqui no Ipiranga. Ele chegou e me perguntou. Ele falou assim: você é crente, né? Logo no começo, quando eu estava aqui, quando eu cheguei aqui, ele falou assim: você é crente, né? Eu falei: não, crente não, sou evangélico. Crente até o diabo é, né? Crente é todo aquele que crê. O diabo crê em Cristo, só não segue. Sou cristão evangélico. E ele falou assim: mas não interessa, mas vocês são tudo louco. Eu falei: por quê? Ele falou assim: não, são sim. Eu falei: não, só não. Não, eu vou te provar que vocês são loucos. Eu falei: então prove. Ele falou: fazer uma pergunta: quem que você ama mais? A sua esposa ou a sua mãe? Eu falei: olha, eu amo mais a minha esposa. Eu falei: não falei que você é louco, vocês são tudo louco? Como é que você vai amar mais sua esposa que a sua mãe? Eu olhei para ele e falei assim: você é casado? Sou. Sua mãe mora onde? Mora lá no Maranhão. Você mora com quem aqui? Eu moro com a minha esposa. Por que você vai morar com sua mãe? Se você ama mais sua esposa que a sua mãe, você tem que morar com ela. É cada coisa, né? Os amores são diferentes. A mãe eu respeito, eu honro, mas é a esposa que me deu filho, é a esposa que me deu família, porque Deus separou. Então é diferente. Não adianta eu correr para minha mãe contar os problemas da minha esposa. Não adianta ela correr para a mãe dela e contar os meus erros. Casou comigo, minha filha, aguente. Não é não? Sim ou não? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Sabe o que está faltando muito nas famílias hoje em dia, pastor?
é o culto caseiro. Como assim o culto caseiro? Eu convidar os vizinhos? Não, é o culto familiar mesmo. E eu quero te desafiar nessa semana. Amém? Posso fazer um desafio para você? Posso? Então eu quero que você, quinta-feira, reúna a tua família em casa, lê uma palavra e ora com ela. Amém? Pastor, eu não sei orar, então só lê uma palavra. Fala assim: Deus, abençoa minha família. Reúna na sala da sua casa, aquela mesma sala que você se reúne para assistir filme de Bang Bang. Não, filme de Bang Bang é muito velho, é só eu que assisto. Harry Potter, Velozes e Furiosos. Ainda foi antigo, né? Tem filmes mais... Essa mesma sala, reúne a tua família lá. Mas somos só 2. Vocês 2. Família. Mas não está no dia aqui. Pega o telefone lá no WhatsApp. No WhatsApp hoje dá para fazer até uma reunião. Acho que cabe 5, 6 pessoas, sei lá. Mas eu quero te desafiar para quinta-feira fazer isso. Reunir a tua família na sala, nem que seja por 5 minutos, e fazer uma oração a Deus. Ler uma palavra. Pastor, eu não sei que palavra é. Fala, me pede lá no WhatsApp que eu mando uma palavra para você. Mas para você ler, Salmo 128 é ótimo. É um salmo da família. Você lê. Eu não sei orar. Deus abençoe a minha casa. É o suficiente. Você topa o desafio? Sim ou não? Quem topa, levanta a mão aí. Amém. Então, para saber que você fez mesmo, eu quero que você mande uma foto. Amém? Pastor, mas eu vou fazer por WhatsApp. Dá como é que fala o negócio aqui? Print, né? Lá no WhatsApp, você e sua família no WhatsApp lá, orando. Mas eu quero que você faça isso. Faça um culto familiar, que você vai ver como você vai ficar muito mais perto da sua família. E eu tenho certeza, quem sabe nesses cultos ou nesse culto vai aproximar familiares de você, vai aproximar filhos e pais que há tempo não se reúnem para orar e para falar sobre Deus. Amém? Fecha os teus olhos um pouquinho. Leve teu pensamento a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua presença, Deus, após essa palavra. O Senhor conhece, papai, cada família que está representada aqui. Sabemos que cada família tem os seus problemas. E às vezes nós falamos assim: a minha família é perfeita. Mas a gente sabe que família perfeita não existe, porque sempre vai ter os seus rascunhos, suas brigas, suas tramas, seus problemas. Mas para o Senhor, Pai, o que vale é a compreensão. E a gente vê, Pai, que quanta falta de compreensão está tendo, Deus, no seio da família. Quanta falta, meu Deus, de parar um pouquinho e orar com os filhos, orar com o esposo, com a esposa, com o namorado que seja, mas conversar com o Senhor, com eles pertinho. Antigamente, meu Deus, existia muito isso, a oração familiar, o culto familiar. Mas hoje as coisas estão tão corridas, mesmo nós morando em cidadezinha pequena, não nos sobra tempo aos nossos olhos, e assim nós deixamos de ser presentes na nossa casa, na nossa família. Sim, Pai, nos direciona,
Que esse hábito, meu Deus, venha surgir na nossa vida e no nosso coração, de nos reunirmos como família para adorar ao Senhor, Pai. Sim, Deus, prepara nesta quinta-feira esse tempo precioso para cada família aqui representada, estar na sua sala, convidando o Senhor para entrar, convidando o Senhor para estar na reunião familiar, no meio dos problemas, das discussões, dando direção. E que dessa maneira, papai, nós possamos aprender a ouvir, mas também possamos aprender a falar, a ser sincero sobre os nossos sentimentos. Às vezes nós encontramos aí fora amigos que na verdade não são amigos, para abrir o nosso coração, para dizer das nossas dores e das nossas dificuldades. Mas aonde nós deveríamos abrir o coração, que é no lar, que é na família, nós fechamos e criamos uma barreira. Oh Pai querido, nos direciona, Deus, nos direciona, nos dê domínio próprio, para que eu e minha casa servimos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia.